Pastor Paulo, vem com a palavra, em nome de Jesus. Já orou já? Feche os teus olhos, amados, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, carentes da Tua graça. Jesus, fala conosco nesta noite, Pai, pelo poder da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra, ela tem poder para quebrar o jugo da escravidão, o jugo do pecado. Pai, em nome de Jesus, libera a mente da Tua igreja para receber a Tua palavra nesta noite, para entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Usa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus, naquilo que ele estudou, naquilo que ele buscou do Senhor, para o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus, povo que vai morar no céu, boa noite, glória a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés para a gente ler 1 Coríntios capítulo 15. Quem está acordado, fala amém. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 16 e 17. Todos encontraram? Tem gente procurando, eu aguardo. Vamos ler então. Eu ainda estou com a voz meia ruim, porque foi muito pó que nós tomamos lá embaixo, né? Assentando o piso. Então foi muita poeira mesmo, e eu fiquei rouco, tomei inalação, alguma coisa, a voz ainda está assim meia foé. Está escrito assim no verso 45: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. No 46 diz assim: mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. No 47 diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Alguém pode ler o 46? Todos vocês podem ler o 47? Senhor nosso Deus, a Tua serva pastora Nazaré já orou pela minha pessoa, e agora eu peço em nome de Cristo que o Espírito Santo venha mover os meus lábios na transmissão desta palavra, e que esta palavra possa adentrar em cada coração. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda inquietação, todo espírito imundo que perturba, que atrapalha, que não tenha poder neste lugar. Nós oramos, meu Pai, e abençoamos em nome de Cristo a mensagem que vai ser transmitida, e que todos possam retornar para casa com o coração transbordando de alegria. Em nome de Cristo, e todos digam amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: acredite, Deus está contigo. Pode assentar quem tem o seu lugar. Eu quero tomar como tema da minha palavra o primeiro e último Adão. Qual é o tema mesmo? Primeiro e último Adão. Nós acabamos de ler o primeiro Adão e o segundo. Vamos dizer assim: o primeiro e o segundo Adão são conhecidos como os dois cabeças. Conhecidos como os dois. Eles foram enviados ao planeta Terra com a missão de conduzir a humanidade ao reino de Deus. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, é terreno. Ele recebeu o poder e as chaves para dominar. Foi orientado, ensinado como prosseguir, mas falhou, deixando a humanidade se corromper. Já o segundo Adão veio por obra do Espírito Santo, digam amém. Nascendo da Virgem Maria, ele foi orientado, ensinado como reconstruir o que foi desmoronado pelo primeiro Adão, e também recuperar as chaves que o primeiro Adão havia perdido para a velha serpente chamada Satanás. Amados, é sabido que no princípio Deus criou os céus e a terra. No céu, Deus criou tudo que ele precisava.
A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre as águas. Deus então desce na terra, porque a terra era sem forma e vazia. Deus desce para ampliá-la. Deus então move os seus lábios e diz: haja-se luz. Quando ele disse haja-se luz, houve luz. Então Deus separou a luz das trevas. Digam amém. Este foi o primeiro dia. No segundo dia Deus fez separação entre águas e águas. No terceiro dia Deus ordenou a terra para produzir, e a terra produziu. No quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Digam amém. No quinto dia Deus criou os animais, os pássaros, as aves, os peixes, os animais marinhos, enfim, tudo que ele precisava construir na terra. No sexto dia Deus olhou para toda a sua criação. Deus então disse: para concretizar, criaremos agora a coroa de toda a nossa criação. A pergunta é: quem é a coroa de toda a criação de Deus aqui na terra? O homem. Quem é mesmo? O homem. O homem é a coroa da criação de Deus na terra. Porém, para Deus colocar o homem aqui na terra, primeiro Deus tinha que construir uma casa para o homem, como eu tenho falado. Digam amém. A casa que Deus tinha que construir era essa: uma casa de barro, a casa chamada corpo humano. Digam aleluia. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 26, Deus criou tudo com o seu poder, ou com o poder da palavra. Você observou o que eu falei agora do livro de Gênesis, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 26? Vocês observaram o que eu falei aqui na frente? Eu disse que no versículo 3, do capítulo 1, ele disse haja e houve. No verso 6, ele disse haja e houve. No verso 9, ele disse haja e houve. No verso 11, ele disse haja e houve. No verso 14, ele disse haja e houve. No verso 20, ele disse haja e houve. No verso 24, ele disse haja e houve. No verso 26, ele não disse haja. No verso 26, ele disse façamos. Ele disse façamos. Pode aplaudir o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Tudo Deus fez com o poder da palavra. Até os anjos Ele criou com o poder da palavra. Mas como se trata de mim e de você, da humanidade, Ele disse, façamos. Ele disse, façamos. Digam aleluia. Deus fez tudo com o poder da palavra. Porém o homem, ele disse, façamos. Agora a pergunta é: onde estava o homem? Estava dentro de Deus. Aí você pergunta: então o homem é filho? Exatamente, o homem é filho. Amém? O homem é filho. A Bíblia diz que Deus então começa a amassar o barro para formar, para criar a casa para o homem. Ele amassa o barro e forma um boneco. E quando já estava pronto, ele então a transforma em carne, osso e sangue. E tudo que um corpo humano precisa na parte interna, Deus criou. Quando ele a transformou, aí Deus então tira o homem de dentro dele. Ele faz assim: o homem sai de dentro de Deus e entra naquele corpo. Diga aleluia. Porque nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é a casa. Então Deus coloca o homem aqui na terra, nesse corpo humano. Diga aleluia. Quando o homem é criado, Deus disse para o homem: você pode comer livremente de qualquer fruto que está aqui no jardim, mas não coma do fruto que está no meio do jardim, porque é do conhecimento do bem e do mal. No dia que desse fruto comer, certamente
descia na viração de cada dia para dialogar com o homem. Veja que privilégio! Deus descia todos os dias na viração de cada dia só para dialogar com o homem. Eu, Paulo, acredito que nessas visitas que Deus fazia na viração de cada dia era para orientar, para ensinar, exortar o homem do perigo que poderia ocorrer. Com certeza eu, particularmente falando, creio que Deus avisou o homem do perigo da desobediência. Deus disse: existe um ser que foi expulso do céu, que vive de rodear a terra. Ele rouba, mata e destrói. Cuidado, Deus alertou o homem. Digam amém. Diga aleluia. E então o homem foi alertado, porque Deus ensinou, Deus descia na viração de cada dia para conversar com o homem, para bater papo com seu filho, bater papo com a humanidade. Digam amém. Os tempos foram passando, o homem, por não vigiar, acabou caindo no laço do passarinheiro. E assim que o homem cai, a comunicação foi prejudicada, a comunhão foi interrompida. E as chaves que Deus havia colocado nas mãos do homem foram roubadas por Satanás, ou pela velha serpente, que é o mesmo Satanás. A partir de então o ódio, a depravação, a violência, a criminalidade, enfim, todo o mal desaba, toda a ruína desaba sobre a humanidade na face da terra. Daí então a humanidade foi se multiplicando, mas todos perdidos completamente. A Bíblia deixa bem claro que não havia nenhum justo. Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer na face da terra. Todos estavam numa direção totalmente errada. Quando Deus olha e vê a humanidade perdida, multiplicando a cada dia e cada dia se perdendo, Deus então chama o Filho e o Espírito Santo para uma reunião, eu particularmente falando, que reúne então no céu Pai, Filho e Espírito Santo para idealizar um plano, como salvar a humanidade que estava perdida. E a reunião é feita, eu falando comigo, pensando comigo, analisando comigo, idealizando comigo. Eu creio que estavam ali os três sentados. Deus então pega a palavra, Ele é o primeiro a dizer: convoquei vocês para esta reunião para vos dizer que a humanidade corre perigo. Não há um justo sequer, todos estão indo para o abismo das trevas eternas. Ninguém pode salvá-la a não ser um de nós aqui. Quando Deus disse isso, Jesus então levantou e tomou a palavra e disse: Pai, eu descerei à terra e salvarei a humanidade. O pai disse: filho, mas para você ir salvar a humanidade, você precisa de uma casa, você precisa de um corpo. Quando ele disse isso, o Espírito Santo levantou e disse assim: deixa comigo essa parte. Acredite que Deus disse: como você vai fazer? Ele disse assim: eu descerei na terra e construirei no ventre de uma virgem pura, sincera, direita, temente a Deus, uma pequenina casa, e receberá o nome de Jesus. E então Jesus, você desce lá e entra na casa. A reunião então foi concluída. O anjo Gabriel, que é apreciador, que assiste tudo o que acontece na reunião, ele estava presente quando Deus disse: a mulher, a moça na terra já escolhemos, é essa. Desça lá, Gabriel, e converse com ela. Diga que ela foi escolhida, porque Deus deu a livre arbítrio para você dizer sim ou não. Desce. Maria estava ali tranquila na sua casa, tranquilamente, quando ela viu uma glória, uma luz, algo poderoso na janela. Ela, assustada, de olhos arregalados, aproxima, e o Gabriel, o anjo, para não deixar ela assustada, já moveu os seus lábios e disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. O Senhor me enviou para te dizer
que você foi escolhida para ser mãe do Salvador. Ela então moveu os lábios dizendo: mas como pode ser isso? Sou virgem, nunca tive contato com homem nenhum, sou noiva, nunca casei, ainda não casei, como pode ser isso? O anjo então disse: não se preocupe, essa função será do Espírito Santo de Deus. Então ela disse sim. Como ela disse sim? Ela disse para o anjo: cumpra em mim a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quando ela disse cumpra-se em mim a vontade de Deus, o anjo se retirou. O anjo se apresenta diante da Trindade lá no céu e diz: a virgem escolhida aceitou. Ela disse que cumpra-se nela a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o Espírito Santo falou assim: agora é minha vez. Aí desce e constrói no ventre de Maria uma pequenina casa, a qual receberia o nome de Jesus. O Espírito Santo volta. Quando chega lá, diz para Jesus: a casa já está pronta. Jesus disse: agora é minha vez. Jesus desce e entra na pequenina casa que receberia o nome de Jesus. 9 meses depois, Maria dá à luz. 9 meses depois, chega à terra o segundo Adão. A Bíblia diz que ele nasce, ele cresce, vai crescendo, adolescente, jovem, quando se torna homem. Ao completar 30 anos de idade, ele vai lá para o Jordão, porque sabia que João estava batizando, e ele é batizado por João Batista. Quando saiu ali, ele foi cheio do Espírito de Deus. E ele não foi para casa, ele foi para o deserto. Ele ficou 40 dias jejuando, 40 dias falando com o Pai, 40 dias ali. Não vou entrar em detalhes falando do que aconteceu, porque muitas coisas aconteceram. O diabo esteve ali e foi muita coisa. Mas quando Jesus termina o seu jejum, ele vai para casa descansar. Chega em casa, talvez no 3º ou 4º dia, não sei. Alguém chega lá e diz assim: olha, Maria, seus filhos, Jesus, seus discípulos estão convidados para uma festa de casamento no Caná da Galileia. Por que eles foram convidados? Porque era conhecido do noivo ou da noiva. E a Bíblia diz que eles foram então para a festa no Caná da Galileia. Todos estavam lá. Foi nessa festa que Jesus deu início ao seu ministério, transformando a água em vinho. A partir de então ele curou, deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos. Em 3 anos e 6 meses ele sacudiu o planeta Terra. O que ele fez em 3 anos e 6 meses, o primeiro Adão não conseguiu fazer em 930 anos. 3 anos e 6 meses Jesus fez o Evangelho chegar até nos dias de hoje, até agora, até esse momento, e chegará ainda mais adiante, que oxalá não acontecer o arrebatamento. Digam aleluia. Digam graças a Deus. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Ele está aqui nesta noite para te dizer que Ele te ama e que deu a vida por você, e que Ele está pronto para receber qualquer um que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quando Jesus termina a sua tarefa, antes da cruz, ele reúne os seus discípulos e celebra a sua última ceia. E quando ele estava celebrando a sua última ceia, ele disse: só voltarei a comer e beber da ceia com vocês no reino do meu Pai. Diga aleluia. Os discípulos não entendiam nada, ninguém estava entendendo nada, nem passaram pela cabeça que era a última ceia, que ele ia morrer. Mas naquele mesmo dia, naquela mesma noite, eles foram para o jardim de Getsemane, e ali eles oraram. Jesus orou tanto, a Bíblia diz que o suor era como gota de sangue. O segundo Adão orou tanto
que o suor era como gota de sangue. De repente, em oração ali, o que aconteceu? Os soldados entraram, prenderam Jesus, algemaram Jesus, deram chicotadas nele, cuspiram nele, humilharam ele e levaram aquela noite e ficou preso. No outro dia, sexta-feira, ele foi julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado. Parece que tudo acabou, os discípulos estavam tristes, parecia que tudo havia chegado ao fim. Mas assim que Jesus morre, o seu corpo fica na sepultura, mas ele sai e vai fazer uma viagem lá no Hades. Onde ele vai? Lá no Hades, lá no inferno. 1 Pedro capítulo 3, verso 19, está escrito que ele vai lá no Hades e prega para todos os que estavam aprisionados. E quando ele termina de pregar para todos que estavam aprisionados, ele faz uma outra viagem. Ele vai no reino das trevas buscar as chaves que a velha serpente havia tomado. Eu fico pensando, imaginando, quando eu estou orando, parece que eu estou vendo. Quando Jesus começa a entrar pelos corredores das trevas, da escuridão, demônios começam a correr para todos os lados, porque Jesus é luz e a sua luz é poderosa. Quando ele começa a andar pelos corredores, demônios começam a fugir pela esquerda, pela direita, e ele vai direto na sala onde estava Satanás. E quando ele vai se aproximando da sala, os demônios vão entrando na sala de Satanás. Uma porta que passava 2, 3 ou 4, 5 demônios, estava passando 20, 30, todo mundo apavorado entrando. Satanás apavorado levanta e diz: afinal, o que está acontecendo? Os demônios apontam para a porta. Olha lá, sem poder falar, aponta para a porta. Quando Satanás olha para a porta, ele vê um resplendor, uma luz muito forte. Ele coloca a mão nos seus olhos e grita: afinal, o que está acontecendo? Afinal, o que está vendo? Que luz é essa? Aí do meio daquela luz sai uma voz dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o começo e o fim, eu sou o que é, o que era, o que havia de vir. Eu sou Jesus Cristo, que morri na cruz, mas vou estar breve no reino, assentado com o meu Pai. Pode aplaudir mais forte, porque é Ele que é digno de honra e glória. Toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Jesus, então, quando ele entra na sala, Satanás apavorado, ele vai no pescoço, arranca as chaves. Eu, particularmente falando, acredito que Jesus deu um golpe nele, botou a mão na cabeça dele e disse: olha, eu não vou acabar com você agora, porque o meu pai determinou no livro de Apocalipse que no último dia você será eliminado para sempre. Chutou para lá. Estava se aproximando 6 horas do terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus volta rapidamente e entra no seu corpo que estava na sepultura e ressuscita pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscita. Mais forte essas palmas para Ele. Ele ressuscitou e está vivo. Aleluia, Jesus. O que me alegra é que quando Jesus ressuscitou, Ele ficou na terra 40 dias, e foi nesses 40 dias que Ele disse para os seus discípulos, e foram escritos, Marcos 1, capítulo 15, versículo 16 em diante, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Foi nesse período de 40 dias que ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. Aleluia. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas quando foi no último dia dos 40, Jesus reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras, e Ele então dirige as últimas palavras, lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, Ele disse para eles: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu não vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugares, e quando preparar, voltarei e levarei vocês para que onde
eu estiver, estejai vós também. A cidade já está pronta, a qualquer momento ele virá buscar a sua noiva, a qualquer momento ele virá buscar o seu povo. O segundo Adão virá, porque ele venceu, para que eu e você pudéssemos sair vitoriosos. Digam aleluia. Quando Jesus dirige a sua última palavra, uma nuvem desce aos seus pés. Havia ali não só aqueles 12, havia ali uma multidão de gente que estava ali no Monte das Oliveiras. Uma nuvem desce aos pés de Jesus, todos que estavam ali viram. Jesus subiu em cima da nuvem. Para nós é uma nuvem comum, mas na verdade era um elevador de Deus que levava até os céus. A nuvem desce e Jesus sobe. E quando Jesus, então, a nuvem vai levantando Jesus vai subindo diante dos seus discípulos. Imagina a tristeza dos discípulos, chorando: Senhor, por que vai agora? Não, fique conosco. Imagine. E Jesus foi subindo até desaparecer no ar. E todos olhando. Os discípulos voltam para casa. Acredito que durante muito tempo eles não esqueciam daquela cena, não conseguiram esquecer daquela cena. E Jesus sobe. Mas não acabou por aí. Preste bem atenção. Os discípulos foram para casa, mas lá no céu estava uma expectativa. Os anjos, Deus Pai Todo-Poderoso, estava aguardando a chegada do Rei da Glória. Todos estavam aguardando. A nuvem foi subindo. De repente, Deus Todo-Poderoso, vendo que o elevador estava se aproximando, Deus chamou os seus anjos. Vem aqui, faz pré, vem aqui, me ajuda aqui, vem aqui, Júnior, você também, fica aqui desse lado, vem aqui, pastor Sérgio, fica aqui desse outro lado, aqui, você que vem aqui, fica aqui, vem aqui, você magrinho também, por favor, rapidinho, fica aqui, aqui de frente a ele aqui, fica aqui de frente, aqui, de frente para ele, vem aqui rápido, meu irmão, você também vem aqui rápido, fica de frente para ele, quero mais uma aqui, João, fica aqui, irmão João, aqui, vem aqui também, fica aqui de frente dele, Aí estava, Deus convoca os anjos para fazer um corredor. E eles fazem um corredor desse jeito. Deus estava sentado ali no seu trono. Você consegue levantar um pouquinho, meu irmão? Vem aqui, faz um pouquinho. Vem aqui. É difícil sentar aqui? Aí, senta aí. Pronto. Aí o corredor estava pronto. Os anjos estavam ali de prontidão. Deus mandou eles curvarem a cabeça, e eles curvaram a cabeça. Quando ele estava de cabeça curvada, todos estavam aguardando. Vem aqui rapidinho, pastor. Ele estava todo mundo aguardando, quando de repente a porta... Vem andando devagar. Estava lá na frente, de repente a porta. De repente o elevador chega na porta dos céus. Quando abre a porta... vai entrando devagarzinho o Rei da Glória, vai devagar. Aí Deus, que estava sentado no seu trono, olhou para os seus anjos que estavam ali e disse assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Estava entrando o Rei da Glória, e eles perguntaram: quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está vivo e de volta para casa. E os anjos fizeram festa, abraçaram uns aos outros pela chegada do Rei da Glória. E esse Rei da Glória está aqui hoje, está aqui nesta noite, para mudar a sua história. Pode aplaudir mais forte, porque Ele é digno de honra e glória. Salmo 24, verso 9: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Jesus chegou, Jesus está agora assentado à direita do Pai. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A cidade que Ele construiu está pronta. Será que a igreja está pronta para ocupar os lugares preparados? Digam aleluia. Será que a igreja está pronta para ocupar a cidade que Jesus preparou? Tem muitos que não acreditam, mas eu peço para vocês: acredite primeiro. Amém? Tem gente que quer ver para crer. Você precisa crer primeiro para você poder ver. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu tenho falado aqui, quero repetir isso que já falei algumas vezes. Eu, pastor Paulo, eu adoro falar de Jesus.
Porque quando eu, pastor Paulo, falo de Jesus, eu estou falando daquele que tem o poder de curar, de batizar, de regenerar, de edificar, de resolver problema, de fazer Nabucodonosor comer capim. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando daquele que tem o poder de perdoar o pobre, miserável ladrão que está na cruz pronto para ir para o inferno e dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse Jesus está aqui, por isso eu adoro falar do nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, porque quando eu, Paulo, falo de Jesus, eu estou falando daquele que lá em João capítulo 14, verso 12, ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda. Quando eu falo de Jesus, estou falando daquele que lá no livro de João, no capítulo 10, verso 9, ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairás e achará passagem. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando daquele que disse lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando daquele que diz lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui. Se você estiver em espírito, você pode sentir a presença dele. Se você estiver crendo nesta palavra, você pode sentir a presença dele. Eu posso ver com os olhos espirituais anjos guardando este lugar. Você que não tem Jesus ainda, o momento é este. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Se você está desviado, afastado, triste, olha, vem para Cristo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas uma coisa eu te digo: a cidade, as mansões já estão prontas, já estão construídas. Breve os céus vão escurecer, breve o sol não vai dar sua luz, breve uma confusão será enorme na terra. Nós já estamos vivendo em dias difíceis, mas Jesus Cristo virá buscar a tua igreja. Você crê que Jesus está aqui? Então curva a sua cabeça no seu lugar. Ele está aqui. Se você ainda não recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, o momento é esse, o momento é agora. Não brinque de ser cristão, não brinque de ser servo de Deus vivo. Abra o seu coração para Ele. Ele virá buscar no abrir e fechar de olhos a tua igreja, a sua noiva. O que está acontecendo no mundo hoje não é por acaso. Ele disse há 2000 anos atrás que muitas coisas iriam acontecer nos quatro cantos da terra. E tantas confusões. Deus Pai Todo-Poderoso, eu coloco o teu povo nas tuas mãos nesta noite. Eu sei que tu enviaste segundo Adão para nos resgatar, para nos salvar do rumo diferente que estávamos caminhando. Eu sei que o Senhor desceu, morreu, mas ressuscitou e está vivo. Pai, toca nesse coração, nessa vida. Toca em cada vida nesta noite. Estamos numa noite de ceia. Oh meu Deus, eu te louvo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Por isso eu quero que você canta comigo: o Espírito de Deus está aqui. Você vai cantar comigo sentindo a presença dEle. Eu posso sentir a tua presença, porque Ele é a razão do nosso viver. Em Jesus eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vidas. Mas não é simplesmente a vida só aqui na terra, que tenhamos vida aqui e lá na eternidade, por todo, para todo e todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus.